Olá, Roberta Mustaki, para mais uma entrevista do canal T21. Seguimos com o tema de cardiologia e eu não podia deixar de fazer esse convite por um médico que o doutorzão falou tanto. Olha, por favor, entrevista ele. Ele é um top, fera, em eco, em outras pontos aí da cardiologia. Aí fui eu atrás do doutor Fávaro, doutor Gustavo Fávaro, que é doutor em ciência pelo Instituto do Coração, FM USP, coordenador do setor de ecocardiograma fetal e pediátrico do Hospital do CEPACO, Santa Catarina, Infantil Sabará, Prevent Senior e Beneficência Portuguesa, cardiologista, ecocardiografista fetal da Clínica Gestar e ecocardiografista pediátrico fetal do Hospital Sírio-Libanês e Menino Jesus. Na hora que eu li isso, doutor, eu fiquei assim, falei, gente, como é que dá tempo de viver? Doutor, por favor, a voz está com você. Muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer para a gente, né, poder falar sobre o assunto que grande parte da nossa vida, né, acontece, que é a cardiologia pediátrica e assistência aos pacientes. Realmente não é fácil dar conta, né, como você falou. Tenho 3 filhos ainda, Uou, mas a gente faz a gestão, né, profissional e a gestão familiar de uma maneira que a gente fica faz um feliz. A gente tem balanço. aprendido a fazer. A gente tem Legal. aprendido a fazer. Os pais mandam várias perguntas, a gente junta com os dos profissionais, então eu sigo mais ou menos sempre a mesma linha. E começando do início, a grande pergunta que todo mundo tem sobre o ecocardio fetal é quando fazer, o que é, quando eu devo iniciar, é mais de um. Me explica um pouquinho sobre o ecocardio fetal. Então, vamos lá. O ecocardiograma fetal, primeiro é um exame realizado pelo cardiologista fetal, que hoje em dia a maioria tem formação vinda da pediatria, né, depois da cardiologia pediátrica, depois da ecocardiografia e daí da cardiologia fetal. Então, esse profissional, ele é altamente especializado em analisar o coração do feto, que é algo bastante difícil, tá? E, ao contrário do ultrassom, que o fetólogo, né, ele não é cardiologista, ele vê todos os órgãos com bastante detalhes, e até na minha opinião, de dia a dia de convivência, uma das profissões médicas mais complexas e difíceis é o fetólogo, porque ele tem que saber muito de todos os órgãos, né? E o cirurgião cardíaco é outra especialidade assim sensacional, que é muito difícil você conseguir trabalhar num nível, né, de alta medicina. E nós, cardiologistas, nós focamos no coração. Então, é diferente o ultrassom, que vê o coração, mas eles fazem o que a gente chama de rastreamento. Então, no rastreamento, quando o ultrassonografista, o fetólogo ou o radiologista vê o coração do feto, ele faz um rastreamento de cardiopatia. O foco principal não é o diagnóstico. E no rastreamento, a gente sabe que, mesmo sendo um fetólogo muito bem formado, né, acaba se passando diagnósticos sem serem positivos, sem serem vistos. Tá? Então, na medicina de primeiro mundo, qual que é o objetivo? É que 50% das cardiopatias sejam feito diagnóstico antes do nascimento. O que acontece nos centros mais desenvolvidos do mundo? Que menos de 50%, cerca de 40% na França, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, é feito o diagnóstico pré-natal. Que Tá? é esse Então, exame, é o ecocardio fetal. não, isso no O rastreamento. rastreamento, tá. Então, vejam, na medicina, na melhor medicina do mundo, ainda assim, cerca de metade das crianças não tem o diagnóstico de cardiopatia fetal antes do nascimento. Certo. Tá? E eles buscam muito, né, esse diagnóstico fetal, porque em muitos países há possibilidade de intervenção. Né? Então, quanto mais precoce e mais efetivo o diagnóstico, mais as famílias vão ter a possibilidade de intervenção, que não é algo feito no nosso meio cultural, religioso, legal. Tá, então Tá? são dois exames diferentes. O Isso, é muito ecocardiofetal, importante o entendimento. Você tem o rastreamento, tá. né? Você tem o ecofetal. Então, no rastreamento, no ultrassom, a mãe que não fez o ecofetal, ela tem só o rastreamento. Que num primeiro mundo, numa situação
praticamente ideal, ainda assim metade das crianças não é visto o diagnóstico. Então, se você traz para a nossa realidade, grande parte, quase 98%, a gente não tem dados específicos, mas a maioria das crianças não é vista no ultrassom. E com muita heterogeneidade de onde é feito o ultrassom. Então, em São Paulo, faz mais diagnóstico, talvez, do que no interior, né, de um estado não tão central. Então, o rastreamento, ele vai fazer diagnóstico de poucas cardiopatias. Aí que entra o quê? O eco fetal. Tá. Ele é O feito eco antes do fetal, rastreamento? A idade gestacional é mais precoce? Ou é um exame que é usado antes por não ter o acesso ao ecocardiofetal? o rastreamento deve ser feito em todas as gestantes no pré-natal de rotina, com ultrassom morfológico, Tá, né? Por volta de 20, 22 semanas que vai fazer o ultrassom morfológico. E ali, qual que é o mundo ideal? Ali no rastreamento, havendo uma suspeita de cardiopatia, é indicado o ecofetal. Tá? certo, Então, como que é o nosso mundo ideal? Fetólogos, radiologistas, não cardiologistas, bem certo. treinados na avaliação cardíaca, que possam rastrear, suspeitar, porque muitas vezes eles não fazem um diagnóstico, e aí indicar o ecofetal. Tá? Então, Entendi. o mundo ideal é esse. Como que acontece no nosso No país e real. Você falou do parte ideal, agora no real? mundo real. O Certo. real, os fetólogos e ultrassonografistas não têm locais para um treinamento adequado de coração. Então, a gente tem cursos, a gente tem pós-graduações, mas não tem grandes centros, como há nos Estados Unidos, vários grandes centros, né, de ensino e pesquisa e assistência que vão ensinar esses fetólogos a rastrear bem o coração. Então, na nossa realidade, a grande maioria dos fetólogos tem a dificuldade no rastreamento, isso traz menos diagnóstico. Aí entra um ponto, o ecocardiograma fetal indicado de rotina. Como a insegurança dos médicos, né, e todo mundo que vivencia essa assistência, no diagnóstico do rastreamento, do ultrassom, se pede o ecocardiograma fetal para se ter segurança. Tá? E daí Então, no ecocardiograma fetal, na teoria, né, a gente vai ver o diagnóstico em 98 ou 99% dos casos. certo. Então, é um exame que acaba sendo mais orientado para alguém que já tenha um morfológico que tenha alguma alteração, que apontou alguma questão, aí vai para o ecofetal. Então, não são Na todas as teoria, mães que têm esse encaminhamento? na teoria. Então vamos Tá. separar. A teoria é o que deveria ser, Uhum. mas o que acontece na prática? O rastreamento é falho. Então, a gente tem mais de 20 indicações de ecofetal. Né? Mães que tiveram filhos anteriores com cardiopatia, diabetes gestacional, uso de alguns medicamentos. Então, a gente tem várias indicações de ecofetal. Só que se a gente fizer ecofetal de todas essas gestantes, que há indicação, a gente vai pegar apenas 20% dos fetos com cardiopatia. 80% são de mães sem risco. Então, o Entendi. que a gente ouve muito quando a gente faz um diagnóstico? Mas eu nunca tive nada na família, mas eu não tomei nenhum remédio, eu não tinha, não é gemelar, não é fertilização, não tinha nenhum fator de risco que aconteceu. É assim, 80% dos casos de cardiopatia ocorrem em mães sem fator de risco. Então, vamos somar um rastreamento que é falho, por muitas, não pela culpa do profissional, mas porque realmente o ensino nessa especialidade é muito difícil, o diagnóstico é muito difícil. Né? Então, rastreamento que passa a grande maioria das crianças com cardiopatia. E que a cardiopatia ocorre em 80% nos casos de mães sem fator de risco, isso nos leva ao ecofetal de rotina. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu sou uma mãe, eu fiz um ecocardiofetal, eu fiz um morfológico do terceiro mês, da 21ª semana. E Isso, tudo segundo ok, tudo trimestre. normal, que é uma coisa que a gente vê bastante em rotina, tá? E aí, dali a pouco, lá na frente, aparece, quando nasce, um defeito do septo total. É, Quanto a é o aparelho que não pegou? É o momento que não pegou? Existe uma idade específica para isso? O que aconteceu?
A medicina fetal, Roberto, vamos começar de um fator muito importante, é uma medicina preventiva. Tá, E quando a gente fala em medicina preventiva, a gente quer o quê? A gente quer pegar os verdadeiros positivos. tá. Mas nos verdadeiros positivos vão existir também ao lado dos verdadeiramente positivos, os falsos positivos, os falsos negativos e os verdadeiramente negativos. Tá? Então, em medicina fetal, a gente tenta os verdadeiramente positivos. Só que nesse caso que você falou, a gente tinha um falso negativo, Certo. certo? Era negativo, mas não era negativo, tinha um defeito. Por que isso pode ocorrer? Dificuldade do aparelho, dificuldade da janela abdominal da gestante, idade gestacional não adequada, seja muito tardia, seja muito precoce, que a gente vai entrar nessa idade ideal em breve. Legal. E realmente algo que acontece é o que eu comentei, os rastreadores, os médicos de ultrassom, a gente tem uma realidade no Brasil que é muito complicada, né? Que a gente está muito longe do ideal. Como eu te falei, o ideal é a gente fazer diagnóstico de 50% dos cardiopatas em vida fetal. A gente não tem dados no país, mas a gente deve fazer de 2%, cerca de Nossa, 2%. é muito Né? A pouco. gente É está muito muito pouco. longe do ideal. Né? A gente tem um dado específico que no país precisava se fazer por ano, visto que nasce mais ou menos 3 milhões de crianças e 1% dessas são cardiopatas, né? E algumas, a maioria delas precisaria de cirurgia. A gente sabe, né, estimando esses dados, que faltam 80 a 70% das cirurgias cardíacas no país. Então, a gente realiza, né, um quinto, mais ou menos, de cirurgias cardíacas que eram para ser realizadas. Então, Gente, que loucura! Eu não você sabia imagina disso. que o tanto de criança que não tem chance da cirurgia, entendeu? Não E tem isso chance do dentro da encaminhamento. T21? Existe algum dado que fale isso dentro da T21? Porque você está, Você pelo que eu entendi, você está falando de uma população geral. Então, data, isso mas daí dentro da você T21 deve ter até uma queda maior ainda, né? sim. Talvez não, talvez um fator que talvez a gente possa ter mais cirurgias nos pacientes com Downzinho é porque ele às vezes o ultrassom pega outras anomalias, né, e chega no ecofetal, pega um osso nasal, né, pequeno, pega alguma alteração, né, Outras por exemplo, questões, e aí frente, vai, aí algum solicita o marcador, ecofetal. que é essa a intenção da medicina preventiva, da medicina fetal, né, marcadores para você chegar nos verdadeiramente positivos. Então, a gente não tem dados específicos, mas talvez até no T21 a gente tenha uma porcentagem um pouco maior de resultado. Né? Cirurgias. Ah, que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma idade tipo, gestacional que seja a ideal para fazer esse exame? E essa nossa especialidade, né, cardiologia pediátrica, o ecocardiograma pediátrico e fetal, a gente é uma especialidade que a gente tem muito da ciência, do conhecimento, mas tem muito da experiência e da sua realidade local. Tá. Tá? Então, assim, você vai ver na literatura e na prática indicar o eco fetal de 20 a 30 semanas, em alguns casos de risco abaixo de 20 semanas, ou em outros casos até em idades mais tardias. Mas o que a gente vê do ideal? O ideal para a gente é por volta de 28 semanas. E eu vou te falar por quê. 28 você coloca duas para baixo, duas para cima, entre 26 e 30. Tá. A gestante, né, nessa idade gestacional com 28 semanas, ela já fez ultrassom, a gente já tem um rastreamento não só do coração, mas tem os diagnósticos dos outros órgãos, né, que são informações importantes para a gente já tem, às vezes, diagnóstico de síndromes, e a gente já sabe qual cardiopatia pode ser É mais mais comum comum, em cada então, síndrome, né? E aí já vasculha pode ter a com o suspeita olho de mais ser. direcionado. Legal. Então, isso é um ponto. Outro ponto muito importante, as gestantes, muitas delas fazem mais de 6 ultrassons, elas têm que ver, muitas vezes, se tem alteração logística para ir para outra cidade, custos, a gente tem também que pensar no sistema de saúde, né? As demandas hoje são muito grandes, O convênio então, cobre? convênio depende da gestante, né? Mas a maioria cobre, se tem um Tá. convênio,
né, cobre. Às vezes pode ter dificuldade de onde fazer, pode ser um pouco longe, mas o convênio cobre o ecofetal, que é um exame não invasivo de um custo baixo em medicina. Mas pensando na demanda dessa mãe, que já faz 6 ultrassons, ainda você vai somar ecos fetais, com 28 semanas o coração já tem um tamanho que a gente faz diagnóstico, né, é muito difícil a gente ficar em dúvida no diagnóstico com 28 semanas. E se a gestante vem um pouco precoce, com 20, 22, 24, é quase certo que a gente vai ter que repetir o exame. Certo. Né? Então, o ideal, se não há nenhum risco, se um morfológico bem feito, bem rastreado, foi normal, e a mãe não tem nenhuma ansiedade, que sempre a gente tem que pensar muito, né, na logística da família e também na saúde, né, na experiência mental e de saúde da família. Porque às vezes a mãe teve um filho anterior com cardiopatia e ela não quer esperar até 28 semanas. Então é super justo, E é um né, exame a que gente tem risco fazer. zero, então a idade dela é por volta de 28 semanas. O convênio cobre, o que já para a saúde já dá uma grande ajuda, não é daqueles exames que tem que ter um monte de solicitação, é? Por que eu falo que varia, Roberta? Porque a gente tem muito Tá. paciente de fora, né? Então, às vezes, a paciente tem um convênio regional que cobre lá na cidade dela, mas quando ela nos procura, o convênio não cobre aqui. Então, às vezes, a gente pode ter algum problema com o convênio, entendeu? Entendi. Mas o convênio, com certeza, praticamente todos vão ter algum local para fazer o ecofetal, mas pode não ser um local de referência, entendeu? Principalmente quando a gente trata de uma criança já com diagnóstico de T21 ou suspeita de cardiopatia, geralmente a busca vai ser para um local de referência que pode ser que atenda ou não. Né? Entendi. Por isso, Entendi. pode A falar. gente, a gente acaba recebendo na rotina um número muito grande de mães e crianças que têm o diagnóstico pós-natal, que nem no morfológico pega nem osso nasal, nem tamanho de fêmur, nem algumas, até translucência nucal, e nem nesses outros exames. Até o ecofetal acaba, às vezes, fazendo, a criança tendo uma resposta de não ter nenhuma cardiopatia e esse diagnóstico vir pós-natal. Isso também acontece dentro da parte de cardiologia e é uma coisa que você vê com frequência? Sim, acontece, né? E vem de encontro com aquele fato que a gente deve ressaltar que medicina fetal é medicina preventiva. Então, realmente a gente tenta pegar os verdadeiramente positivos. Só que não é fácil, não é algo mágico, matemático. A criança pode estar numa posição ruim, num dia ruim, num aparelho não ideal, e você realmente não perceber uma cardiopatia, seja no ultrassom ou no eco. A diferença é a sensibilidade e especificidade do ultrassom para o eco. O ultrassom vai até 70% os trabalhos de eficácia no diagnóstico e o eco é quase 100%. Você E falou, varia também muito, né, Roberta, com a experiência do médico, né, médico, e do local. Né? Então, muitos locais, a gente tem colegas que foram, muitas vezes, muito bem treinados, mas eles passam anos sem ver uma cardiopatia. Então, esse colega pode gerar mais dúvidas, né, durante o exame dele do que um colega que está vendo mais cardiopatia. Por certo? isso que, assim, medicina diagnóstica fetal tem que ser, somos muito responsáveis com nossos laudos. Né? Quando a gente tem dúvida, tem que se colocar essas dúvidas no laudo. E isso o paciente tem que entender, que a gente não consegue, às vezes, dar o diagnóstico num momento só, precisa análises seriadas. Entendi. E, Você falou ponto, alguma coisinha. complementando, Desculpa. complementando da idade É gestacional, isso que eu ia perguntar quanto a gente agora. vai fazer antes de 28 semanas? A gente pode fazer intervenções fetais em algumas cardiopatias. Né? A gente pode agir antes do bebê nascer. Só que são cardiopatias graves e muito difíceis de passar ao olho do ultrassonografista. Tá. Entendeu? E como não há intervenção, e como não há legalmente, culturalmente, a possibilidade de interrupção da gravidez, é justo, né, e pela demanda do sistema de saúde, da logística da mãe, a gente optar pelo ecofetal por perto de 28 semanas. Mas a gente vai individualizar cada caso
né, para os colegas ou para os pacientes que queiram fazer antes, pode-se fazer até antes de 20 semanas. Tá. Teve uma hora que você falou a respeito da idade materna, que pode influenciar na resposta dessa leitura do eco fetal e de alguma questão abdominal. O que que seria isso e o que que você diz, qual é essa questão dessa idade materna? É o bom da idade gestacional. A idade materna, né, as mães Ah, acima de 35 anos, a indicação formal do eco, pelo todas. risco maior, todas, acima de 35 anos é uma indicação formal. Daí entra naqueles itens que eu comentei, que são várias indicações, né, cerca de 20 indicações de eco fetal formais, mas que a gente vai pegar só 20% dos cardiopatas. E entra um dos itens as mães acima de 35 anos. Porque Entendi. 80% vem de mães sem risco. Entendeu? O fator complicador do diagnóstico de cardiopatia. Entendi, eu entendi, E, faz todo o sentido. Tem enquanto a várias idade coisas aqui que eu tô gestacional, aprendendo, eu tô adorando esse bate-papo, porque eu não sabia dessa incidência, eu não sabia desses números. E em relação a T21, tem algum estudo que diz, por exemplo, 40% das pessoas com T21 nascem com defeito do septo atrioventricular ou do forame. Existe algum estudo que diz isso a respeito da T21? sim, tem vários estudos, né? E a gente sabe que cerca de 50% das crianças vão ter cardiopatia, até um pouco mais de 50%, né? E dessas, 60%, a maioria, talvez 55%, 60%, vão ser cardiopatias com necessidade de cirurgia, de intervenção cirúrgica. Talvez a cardiopatia mais comum talvez seja até a CIV, que podem ter buraquinhos pequenos e ser comum, mas a mais específica, né, é o defeito do septo atrioventricular, que vai ser sempre cirúrgico. É isso que é sempre cirúrgico. Sempre cirúrgico. Né? E o defeito do septo atrioventricular, ele vai variar. A gente pode, às vezes, ver 30 corações com defeito do septo atrioventricular, mas, às vezes, cada criança é uma. Porque depende do número de buraquinhos que tem, o tamanho desses buraquinhos, as lesões associadas, o quanto que aquele bebê com T21 vai vasodilatar o pulmão e deixar a pressão pulmonar cair, ou não, ele vai ter a tendência que há no T21 de permanecer com uma vasculatura pulmonar mais hipertrofiar, mais rígida e evoluir com hipertensão pulmonar. Então, são vários fatores, né, que a gente vai ver Em rotina, numa né? cardiopatia e em uma criança. Por isso é tudo muito individualizado, por isso eu sempre falo para as mães, né? É muito importante você conversar, você entender que não é só você que está passando por isso, entender, ver mães que já passaram por isso e já passou Sim. daquela aquela fase árdua, aquela fase pesada do começo, né? E que a gente vê que a cardiopatia muitas vezes é o mais pesado quando se corrige a cardiopatia, parece que tudo se Eu falo que liga um alivia. botão na criança. Eu sempre falo, olha, calma, vai pra cirurgia, dá uma sensação, hoje em dia as cirurgias são super seguras, todo mundo sai bem e parece que dá um liga no start nas crianças. Eles voltam assim, super ativos, super. Dá uma vida, né? Eu observo isso na minha As rotina. mães sempre falam que é outra criança, né? É outra Ah, é criança, outra criança. é bem isso mesmo. E Doutor, tem deixa eu. coisas que mudam, né? Tem crianças que, por exemplo, suam antes de corrigir, depois não suam mais nada. E tem crianças que continuam. Mas toda criança você vê que mudou. Ela estava sobrecarregada, né? O metabolismo dela era usado para manter a repercussão que havia no coração e não para um crescimento ponderostatural, neurológico. Então a criança desenvolve muito, né? Depois. Existe um momento certo para essas correções ou também varia de caso a caso? Ou existe uma idade limite? O que Não tem, não tem depois que uma nasceu? receita, né? Não tem uma receitinha, né? Como se fosse uma receita de bolo. Tem orientações e individualizações. Então, hoje em dia, a gente sabe que quanto mais cedo, melhor. Principalmente pela evolução, né, para uma doença vascular pulmonar que vai ocorrer em praticamente 100% dos casos, né, os buracos sendo médios para grandes, e o prognóstico vai ser realmente ruim. Então, por isso, a experiência tem mostrado que quanto mais cedo, melhor, mas você não pode também operar muito cedo. A criança, né, o cirurgião vai conseguir
ter um resultado melhor conforme o órgão seja um pouquinho maior do que o de um recém-nascido. Mas a gente tem casos de bebês bem novinhos também já sendo corrigidos. Mas é tudo individualizado. A criança, como está indo clinicamente, né, como que é aquela cardiopatia, as lesões associadas, até a logística, né, até a logística de onde que é a criança, qual o convênio, qual o cirurgião que vai operar. Então, tudo tem que ser pensado, tem que ter, Roberto, o Uma grande sinergia, ponto, né? tem que ter bom senso. Tem que ter muito bom senso, né, para você ver o melhor para aquela criança. E daí você consegue ver o melhor para aquela família, e daí você consegue resolver da melhor forma tudo, né? Certo. Ô, Mas para doutor, vários, existe. Desculpa. sim, pode Existe falar. caso de crianças que nascem sem cardiopatia, as crianças com AT21, e depois, no decorrer da vida, ou depois de alguns meses depois que nasce, ou até depois na vida adulta, pode vir a desenvolver alguma questão de cardiopatia? A gente tem que dividir, né, entre cardiopatia congênita e cardiopatia adquirida. Então, Uhum. a gente tem crianças com T21 que possam ter tido alguma cardiopatia congênita, por exemplo, uma CIA pequena que não foi diagnosticada por algum motivo e que depois isso vem a dar alguma repercussão na vida adulta, depois de décadas, né? Tanto que é muito comum de fazer diagnóstico de CIA em adultos, né? Geralmente, o primeiro sintoma é uma arritmia ou é um eco de rotina que vê a CIA ou um aumento das câmaras direitas do coração, né? Porque uma CIA pequena pode não fazer nada no bebê, né? É bem aquilo, quem vê cara não vê coração. Uhum. Mas depois de anos e décadas, aquela CIA pode sim levar uma repercussão e levar algum sintoma. Tá? Então, quem tem um foramezinho e mesmo sem repercussão, que fale, não, agora já diminuiu bem, vamos sem repercussão, é sempre bom periodicamente manter uma avaliação constante, né, para saber se tá indo bem mesmo. Isso vai para a Não, aí vida. depende. É aquilo que eu falei, é bom senso e individualizar. Né? Um foramezinho pequeno. Forame, que é a diferença, né, Roberta? Forame é uma lâmina, né? Aqui, que mais ou menos 25 a 30% dos indivíduos têm. É algo milimétrico. E pode fechar, às vezes, de um dia para o outro, ou fica aberto o resto da vida e geralmente a gente não vai ter problema nenhum. CIA é uma descontinuidade, né? É um buraco mesmo. Tá? Tá. Então, por isso que precisa um olho atento, né? Um bom diagnóstico do ecocardiografista, um muito bom senso do cardiologista para ver como cada caso vai ser acompanhado. E crianças que não tiveram problemas congênitos podem sim ter problemas adquiridos na vida. Na infância há cardiopatias, né, que as crianças podem adquirir, não é comum, mas há muitos casos. Tem Mas alguma mais frequente na T21? O importante no T21 é a É. gente ter certeza que não há nada congênito. Por isso, toda criança com T21 tem que fazer um eco, né, no Então, período neonatal. nasceu todo mundo com a T21, tem a indicação do eco, que aí já é o ecocardiograma, não é mais o eco fetal, porque não é mais feco, nasceu. Feto, desculpa, feto nasceu. Aí nasceu, todas as crianças com a T21 têm que fazer o ecocardiograma. Aí esse Isso é importante, ecocardiograma, mas entendam um detalhe importante. tá, Isso gera uma pergunta, isso é uma pergunta muito comum. E que é o quê? Eu fiz o eco fetal, por que eu vou ter que fazer já um eco no bebê? Então, o eco fetal, a função dele principal é excluir problemas graves. Tá? Apesar da gente tentar ver todos os problemas, leves, médios e graves. Há também no coração do feto dois buraquinhos, né, o forame oval e o canal arterial, que é um tubinho, que tem que ficar aberto, faz parte da vitalidade fetal, o débito, né, do sangue chegar no corpinho do feto, precisam desses dois buraquinhos, porque o pulmãozinho está fechado. Então, esses dois atalhos servem para pular o pulmão do feto e o sangue ir para o corpo do bebê. do bebê. Tá? Depois que nasce, que eles têm que fechar. E a gente tem algumas outras situações que no eco fetal é muito difícil de ter certeza também, como uma aorta muito pequena num certo ponto que chama coartação. Então, justifica fazer um eco numa criança sem ter 21 após nascimento? Sim, mas quando? Em algum dia na infância. Ah, Tá? é?
É uma Porque a gente informação não vê importante também, que acaba passando batido, né? A gente acaba não fazendo em crianças comuns. isso. Por quê? Porque num eco fetal, num eco pediátrico feito por um especialista em congênito, a gente vai ver coronária, trajeto de coronária, se a coronária não tem nenhuma alteração de passar no músculo, que são coisas que causam morte súbita. Alguns adolescentes, adultos, podem ter morte súbita por algo que poderia ser diagnosticado com eco anterior, ou uma hipertrofia ventricular. Há diversas alterações congênitas e adquiridas que o eco fetal pode não pegar ou realmente não pega, tá? Como alterações de coronária. Interessantíssimo isso. Então, o que a gente Interessantíssimo. sugere? Né? Lógico que não é, o ecocardiograma já é algo super importante, não é porque a gente está querendo superestimar a importância do eco, mas é algo que a gente vê na prática, que a gente sugere quando, né, há a possibilidade, porque em saúde pública a gente pode sugerir isso, vamos fazer um eco em todas as crianças? Não, a gente não pode sugerir isso, porque Nem tem a gente não vai aparelho. conseguir fazer. Tem Então, aparelho na saúde pública para isso? não tem, né? Mas, em muitos locais a gente não tem profissional, né? Não tem aparelho. E a gente forma colegas todo ano que vão para o interior e a gente sabe muito bem o que acontece, né? Então, o que a gente sugere? Que todas as crianças que têm 21 façam um eco pós-natal. Super importante. Porque às vezes Primeiros três buraquinhos meses tem uma idade adequada para isso? É assim que nasceu? Nos primeiros no três período, meses, primeiro ano de no vida? Existe um período, momento para isso? no período neonatal, né? Antes de um mês de idade. Tá, nasceu e já se Tá? programa para isso. Sim. É Eles não muito fazem no importante que vai hospital, colocar, fazem? geralmente fazem. Né? Nos Tá. serviços que a gente acaba tendo contato, geralmente faz sim. E nas crianças que não têm, algum dia antes da adolescência. Né? E tudo Nossa, fica a pensando em dica não. aí, né? Porque é alguma coisa, Claro que a acho que gente é uma vê coisa que muitos as pessoas não professores. pensam. Isso a gente vê, isso não vai estar escrito também em nenhum lugar, né? Isso acaba sendo no dia a dia. A gente vê muito, Roberta, casos que vêm para a gente adultos, adolescentes com alguma alteração e que os nossos colegas de adultos têm dúvida se é algo congênito. E às vezes a primeira pergunta que tem que fazer é: tem um eco anterior? Porque um eco anterior, principalmente se fosse feito lá com um ecocardiografista especializado em alteração congênita, ia dar a resposta para a gente se isso foi algo que já existia ou algo que surgiu. Tá? Então, além de Perfeito. algumas anomalias de difícil diagnóstico e que podem ter uma repercussão súbita, há também esse fato. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta de um caso até que eu acompanhei esses dias de um paciente meu. Nasceu, com T21, foi pro ecocardiofetal. Aí, o ecocardiograma, desculpe. Aí fez o ecocardiograma, deu um forame de 6 centímetros. Aí foi fazer outro, deu de 12. Aí voltou, tinha de 6 de novo. Essa oscilação que pode ter de um local a outro que tenha fez o exame, isso é comum? Ou algum momento, algum ângulo, alguma questão ficou aí no ar? É comum, sim, a nossa rotina, a gente vê essas alterações, e isso é o que a gente chama de variação intra-observador e inter-observador. Tá? Então, como eu falei, o eco não é mágica, é um exame muito dinâmico, é um exame muito factível de variações. Tá. E quando que essas variações vão ser significativas? Quando a variação intra-observador, quer dizer, de um exame meu para um outro, eu repetindo esse exame, ou de um exame de um colega para outro, é maior que 20%. A gente tem uma variação que é significativa. Isso acontece. Significativa, 20% é E por- significativa. E da Porque galera. até assim, quando a CA deu 5 milímetros, depois deu 4, isso, seja entre um observador e outro, ou intra-observador, isso não é significativo, porque a gente está falando de um órgão dinâmico, Uhum. né? Um órgão que ele está, às vezes, com a volemia, com a pressão, de alguma forma que ele fica maior ou menor. E a gente está falando em alterações, por exemplo, de CIA, CIV, que são buraquinhos, né? Que são irregulares, né? Não é uma Às vezes medir um circunferência. ângulo aqui, medir um ângulo ali, já faz uma diferencinha de numeração. Então, o que a gente faz no eco? A gente tenta pegar o maior diâmetro, né?
Então, por exemplo, um caso que a gente aprendeu muito, foi um caso que a gente tinha com um diagnóstico uma CIV de 3 milímetros. Só que a CIV tinha 15, ela era assim, ó. Uma Entendi. CIV Tava de de 3, comprido. só que a CIV de 3, a criança tinha muita clínica, era muito cansada. E a gente foi ver, a CIV era de 15 milímetros. Então, Entendi. assim, e são diagnósticos que não são fáceis, né? A gente trabalha com criança, tem todo um contexto para fazer um exame que é um exame que é muito Minucioso. específico, muito técnico, muito detalhista, muito minucioso, né? Então, é muito importante a avaliação evolutiva, né? Então, você pegar todos os exames, ver o que está acontecendo, né? Nas fotos do exame, né? Os colegas sempre veem as fotos. E uma coisa super importante, se não a mais, né? É você estar em equipe, né? Você está em equipe, você conversar com os médicos que estão vendo esse laudo, né? Explicar para a mãe quais as diferenças que tem e quais incertezas que a gente pode solucionar mais no futuro com outros exames. E algo que a gente tem no Brasil que é muito, muito, muito legal e diferenciado é que a medicina, na nossa especialidade, feita nos países de primeiro mundo, todos os médicos, eles fazem eco, fazem cateterismo, né? Eles estão em vários setores, né? Aqui a gente faz de uma outra forma que mostra um resultado muito bom, que a gente tem um cardiologista pediátrico, que ele é muito bom em pós-operatório. A gente tem outro cardiologista pediátrico, ele faz consultório como ninguém, as indicações. A gente tem aquele que faz hemodinâmica muito bem e faz isso todo dia, com muitos casos. Né? Uhum. Isso gera experiência, isso gera expertise e o que a gente quer, que é o bom resultado da assistência para as crianças. Né? Então, a gente tem aquele que é do eco fetal. Então, isso gera equipe, que a E gente chama tem de segurança, cardioquímica. né? Que a pessoa fica, só vê aquilo, aí fica expert naquele setor, naquele momento. Doutor, quanto à cirurgia? Por exemplo, a criança nasceu, fez o ecocardiofetal, deu alguma questão que foi para a cirurgia, precisou fazer a cirurgia. Existem critérios, né, para escolher entre abrir o tórax e fazer por láparo. É láparo que chama? Não, Por havia. hemodinâmica, por cateterismo. Por cateterismo, desculpa. Existe algum critério para isso? Existem vários, né? E depende muito da cardiopatia da criança, depende muito até do local, daquela individualização que a gente comentou, do local, da possibilidade de se fazer em qual centro, porque há cirurgias como de hipoplasia de ventrículo esquerdo, que não é uma cardiopatia comum no T21, né? Que alguns centros preferem fazer por hemodinâmica o primeiro estágio e outros por cirurgia. Então, muitas vezes, Roberta, não há o certo e errado. Tá, quem Muitas opta vezes, por isso é o a médico. individualização daquele caso, por algum detalhe daquela criança, junto com a equipe médica que acompanha, e tudo deve ser pensado, né, no melhor resultado para aquela criança, né, e na possibilidade que há naquele local, naquela circunstância, naquele tempo. Entendi. E hoje em dia está se falando bastante de questão de preservação de timo, da necessidade disso estar ou não em prontuário. Como é que tá isso no mundo dos cardiologistas aí? Porque no mundo da pediatria e da reabilitação a gente está escutando muito esse tema do timo, imunologia, tal. Como é que tá essa questão aí? Após o momento que houve, né, essa dúvida, esse alvoroço quanto a essas informações, né, os cirurgiões cardíacos todos receberam uma avalanche de ligações assim de pacientes, Meu né, tem, para meu saber se ficou, meu ativaram. sobrou, tenho quanto? Onde eu vejo? Cadê o time do meu filho? Exato. Então, assim, a regra é que quem operou antes, em muito poucos casos a gente tem essa informação. Mas depois disso, né, de uns anos para cá, tem se feito timectomia, né, que é tirar o timo parcial quando necessário, né, que são casos que o cirurgião tem que mexer nos grandes vasos, na aorta, hipoplasia de ventrículo esquerdo, transposição das grandes artérias, que não são cardiopatias também específicas do T21,
E às vezes até o cirurgião tem que retirar ele totalmente, dependendo do caso, para ter campo, né? Para ele conseguir ver a estrutura e ter um bom resultado cirúrgico. Mas se passou a fazer, na grande maioria, timectomia parcial. Em casos de defeito septo, CIV, CIA, que são os mais, né, predisponentes aí no T21, quase todos os cirurgiões, e a gente já conversou com alguns, não têm feito mais a timectomia, né? Eles rebatem o timo, né? E depois voltam. Havia, além do campo, né, o timo, há alguns indícios que ele pode dar um pouco mais de sangramento, mas os cirurgiões resolveram isso com muita facilidade e ou só rebate ou retira parcialmente, deixa algum lobo, e também tem se percebido ele crescer em alguns momentos. Tá. E com relação à cirurgia, tem gente perguntando aqui a respeito dos materiais que usa para fechar, tipo os grampos, que eles são. Quais são as opções? São sempre metálicos? Porque tem um pai que falou que existe um material chamado Data Switch. Eles podem solicitar esse material. Como é que funciona essa questão de fechar esse campo? Geralmente usa-se grampo metálico, né? Há sim possibilidade de outros materiais, mas isso é tudo a gente realmente tem que ver com o cirurgião. Naquele caso, né, naquela individualização de contexto local, social, o que há de possibilidade. Mas o mais efetivo e que a gente tem muita segurança realmente são os grampos. E quem fez do grampo depois consegue fazer ressonância ou tem alguma questão ligada a isso? Não, pode fazer, não há contraindicação, não é uma contraindicação absoluta. Tá certo, então. Então existe. Uma coisa que foi comentado, o ecofetal, é a idade gestacional tardia. Isso é algo importante e até faz parte muito da nossa realidade. Quando a gestante chega depois de 30 semanas para fazer o ecofetal, muitas vezes a costela está calcificada. Então, o ultrassom, né, o que a gente emite, bate na costelinha e volta. A gente não consegue com facilidade que ele bata no coração e voltar para fazer a nossa imagem, que a gente constrói a imagem, né, com reflexo. Uhum, Eco, uhum. eco é reflexo, né, com reflexo do ultrassom no coração. Então, muito comum no nosso dia a dia as gestantes chegarem com diagnóstico de cardiopatia tardiamente. Então, a gente tem diagnósticos complexos para fazer, com janelas muito complicadas, né? Janelas é a nossa visão, né? Com 36, 37 semanas. Então, assim, quanto antes, né, as gestantes conseguirem chegar no centro de referência, e se possível antes de 30 semanas, isso é o ideal. Porque além do diagnóstico ser mais efetivo nos detalhes, porque quase toda cardiopatia a gente tem essas variações, lesões associadas, que vão nortear o que a gente vai fazer depois de nascer. Que até a gente vai aproveitar, vou mostrar umas imagens de um caso que a gente fez recentemente, que não Ai, nasceu ainda, legal, legal. T21. É, Então, é muito importante a gente tentar que essas gestantes cheguem antes. E chegam tarde por quê? Porque o diagnóstico às vezes é tardio, e dificuldades de logística, de convênios para chegar num centro de referência. tá. E é, por exemplo, vai nascer uma criança. Então, todos os profissionais da área de saúde, hospitais, a indicado foi: a criança tem T21, corre para o ecocardiograma. Ecocardiograma, o ideal é que faça num centro de referência, entre onde o médico tem a habilidade, né, de fazer essa leitura, e um aparelho adequado também faz diferença nisso. Então, A centro de gente tem referência. muitos profissionais, viu, Roberta? A gente tem muitos bons profissionais, né, no Brasil, né, e alguns bons centros, né, formadores. Não temos como, lógico, o primeiro mundo, mas lógico que você pode procurar e deve procurar uma referência local também, que há muitas referências locais. E visto uma cardiopatia, daí realmente, quando você precisa de uma referência cirúrgica, daí não são tantos locais no nosso país que a gente vai ter. Né? Certo. E aí, como é que a pessoa faz para te encontrar? Liga no telefone que a gente vai deixar aqui embaixo, tem algum e-mail? Eu acabei de ter um neném, tô super ansiosa, fiz um ecocardiofetal, mas eu quero que uma pessoa que tenha a experiência que o doutor tenha faça no meu filho. Como eu te acho? Duas maneiras que a gente vê que a gente consegue realmente chegar naquele ponto. Que meu ponto sempre na medicina foi o paciente
e a resolução. Então, como que a gente vai ver o melhor para o paciente e resolver da melhor forma, né, que seja possível? De 2 pontos. Ou o paciente pode entrar em contato direto no meu WhatsApp, que é a maneira mais fácil, né, e eu vou individualizar aquele paciente. Então, por exemplo, tem paciente que a gente ajuda, que é no SUS, que é difícil, tem paciente que a gente vai ajudar, que é um convênio que eu vou direcionar para um local, que às vezes pode ser até, não seja eu, é muito comum isso, que o Uhum. paciente não tem a possibilidade de fazer o atendimento onde eu trabalho. Mas a gente vai referenciar algum colega. Então, o WhatsApp funciona muito bem com isso. Então, o paciente pode falar diretamente comigo, ou outra forma que acontece, muito comum, é através de uma consultoria que eu faço para um colega. Então, por exemplo, a gestante foi no interior e o colega fetólogo, o colega cardiologista fez um diagnóstico. Ficando em dúvida ou não, ele pode me acessar, né? Eu vou tentar ajudar a ver nesse encaminhamento, eu vou tentar ajudar numa melhora ou não que seja necessária diagnóstica. Então, é muito comum a gente fazer essa consultoria com imagens, né? Ou apenas com ajuda logística para encaminhamento, seja para mim ou seja para outra equipe. Então tá, então eu vou divulgar seu telefone aí, para o pessoal te achar. Amanhã vai estar todo mundo. Doutor, por favor, me ajuda. Você falou que ia compartilhar uma imagem com a gente. Fiquei super curiosa. Então, aqui a gente vê, né, um ecofetal, como que o ecocardiografista vai fazer o diagnóstico, qual que é realmente a alteração que há no defeito septo-atrioventricular. Aqui nós vemos as cavidades cardíacas direitas e aqui as esquerdas. E percebam aqui um buraquinho, né, um buraco grande até. Né? Aqui em cima é a CIA e aqui embaixo tem uma CIV. O coração normal, a gente teria isso aqui fechado, Tá? apenas um buraquinho aqui, uma lâmina, que é uma válvula, na verdade, não um buraco, porque ela vai ser fechada após a vida fetal, a pressão no átrio esquerdo, que é menor em vida fetal, vai ficar maior. Essa lâmina, ela fecha. Essa que é a inteligência do forame oval, né, da natureza. Ela fica aberta, porque a pressão aqui embaixo é maior na vida fetal. A hora que o bebê respira, inverte a pressão e a lâmina é empurrada para se fechar. E aqui a gente vê que não tem que tem uma descontinuidade muito grande Uhum. entre os átrios e entre os ventrículos aqui, menor, mas também. Isso é um defeito do septo seria esse músculo que não há, átrio ventricular. Nesse caso, a gente vê uma CIA grande, uma CIV menorzinha aqui. Né? Uhum. Aqui o fluxo, a gente vê que o fluxo se junta aqui. Né? Em Nesse certo ponto. momento, quando a válvula está aberta, o coração tem um buraco central. Né? Aqui que o cirurgião vai ter que fechar, né? E plastiar essa válvula, fazer uma plástica. Algo artístico, né? Os cirurgiões cardíacos pediátricos são artistas. É impressionante o que eles conseguem fazer num coração de 3 centímetros. Deus. E aqui vem também algo que as mães sempre têm que ter a consciência, né? Que infelizmente isso é algo que a gente também carrega esse peso, a gente não cura as cardiopatias, muito poucas cardiopatias a gente cura, a gente corrige. Então, Hum. no caso do efeito septo-atrioventricular, o cirurgião vai fechar, não vai existir mais buraco, né, o resultado sendo bom, mas essas válvulas, essas duas que eram uma, elas nunca vão ser normais. Então, realmente, vai precisar de acompanhamento, pode precisar de outros procedimentos. Mas o que a gente quer na cardiopatia, né, é fazer o melhor. E aquelas que a gente pode corrigir já é muito bom. Porque tem algumas cardiopatias que, infelizmente, a gente não pode corrigir. A gente tem que fazer paliação, porque não há possibilidade de a gente fazer uma correção. Então, o coração nunca vai estar funcionando com as conexões normais. Então, essa criança que nasceu com cardiopatia, mesmo depois do pós-cirúrgico, ela não passa a não ser mais um cardiopata. Ela sempre será um cardiopata, ou em alguns casos sim, em outros não. O cardiopata a gente deve evitar um pouco, né, porque fica muito rotulado. Né? Entendi. Eu acho que tem crianças com cardiopatias leves, cardiopatias graves e cardiopatias de média gravidade, né? Ou sem gravidade. Talvez fique melhor assim, né? Sem gravidade, mas que necessita de acompanhamento e pode precisar de outras cirurgias,
né? Como tem aquelas crianças com cardiopatia que nunca vai precisar de cirurgia, como uma CIV pequena, né? E acompanha simplesmente para o fato de ver se essa CIV vai fechar. E você Uhum. pode fazer, né, um acompanhamento com cada 2, 3 anos. E as crianças que realmente precisam do acompanhamento, que vão precisar de cirurgias, que é certo disso, que talvez seja a grande maioria dos acompanhamentos que a gente faz, que a gente faz de curto prazo. E para a gente, né, acaba sendo muito, dúbio até, a gente fica muito feliz quando a gente vê que aquela criança faz eco uma vez por ano. É porque ela está Seria o muito ideal. bem, Seria o né? ideal a criança passar por um ecocardiograma ou até a vida adulta periodicamente, uma vez por ano? Qual seria o ideal para acompanhar? Depende da cardiopatia, né? Buraquinhos pequenos, uma criança, um adolescente, um adulto, você pode fazer a cada 5 anos. A gente não tem muita receita certinho para isso, é muito no bom senso, né? Em alguns pacientes a gente dá alta, né? E com algumas orientações, mas o ponto principal nisso é que a gente corrige a cardiopatia. E isso é bom, porque a gente Uhum. consegue corrigir. Porque algumas a gente vai fazer paliação que a criança vai ter muita qualidade de vida. A gente vê ter, porque a medicina tem evoluído muito. E a gente fica muito feliz com esse resultado também, até das crianças que precisam de paliação. Mas no caso do T21, a grande maioria das cirurgias são corretivas, que é uma vantagem muito grande. E veja nesse caso algo interessante, que a gente está muito atento ao nascimento dessa criança. Ela tem um ventrículo direito, percebe que ele é bem menor que o esquerdo, Sim. e falta um pouquinho aqui do que a gente chama da porção trabecular. Então, são detalhes, são nuances muito importantes para a gente no ecofetal, para depois orientar essa família. Que pode ser que essa criança nasça, se esse ventrículo direito for muito pequeno, que a gente não consiga fazer uma correção em primeiro momento. Então, isso vem no fato que a cardiopatia ela é muito individualizada. Não é apenas chamar de cardiopata, de defeito septo. Eu conheço 10 crianças que têm defeito septo. Calma, cada uma é uma. Né? Cada uma pode evoluir de um jeito. Então, é muito importante a orientação do cardiologista, né? Essa família, a família tirar dúvidas. Certo. Né? E o quadro clínico da criança? Por exemplo, eu tenho uma criança que tem uma CIA, por exemplo, considerável, mas o quadro clínico dela não é uma criança que cansa. Diz muito a repercussão que a gente vê em relação a cansaço, sudorese, baixo peso e até baixa estatura em relação a prognóstico e o momento ideal para essa cirurgia? Sim, essa é uma grande dificuldade também que a gente tem na prática, que muitas cirurgias são indicadas na evolução da criança, principalmente das crianças maiores, em crianças assintomáticas. Uhum. Então, o vô, a avó, que às vezes não está bem orientado, fala, mas como que vai operar? Ele não tem nada, ele está ótimo. E cai naquela, quem vê cara não vê coração, infelizmente, né? Então, até é muito interessante a gente trazer a voz, trazer a família que está com dúvida, para enxergar, para ver o eco, para entender. Isso é uma das coisas mais importantes em cardiopatia. A gente colocar razão, um pouco de razão na família que tem muita emoção envolvida. É. E como que a gente coloca isso? Eles enxergando o defeito, né? Eles olhando aqui, né? Vocês veem minha seta, né? Uhum. Existe um buraco grande, né? O sangue que era para vir aqui todo para a esquerda, embora para o corpo, ele está voltando para o ventrículo direito, indo de novo para o pulmão, numa criança que já nasceu, não no caso do feto. Então, muito do sangue que era para ir embora para o corpo volta e fica rodando aqui. E muitas crianças não têm sintoma. É muito comum as crianças virem operar sem sintoma. E vai muito do fator individual, né? É como você pegar um vírus de uma gripe e dar para 10 crianças. Cada um tem uma gripe. Às vezes, você pegar cardiopatias muito semelhantes, tem uma criança que cresce, que não tem nada. Outra que fica pequenininha e daí depois corrige, ela cresce. Ou tem uma que fica pequenininha, depois corrige e não cresce. Daí o pediatra vai assumir que não é mais o coração e realmente ver se há algo, né, de outros sistemas que pode estar acontecendo. Relação com isso. Então não tem nada Isso. diretamente ligada à estatura e questões cardíacas, tem? Tem, lógico. Muitas crianças não vão crescer por conta da cardiopatia. Mas daí depende o grau, né, Roberta?
depende do tamanho do buraquinho. Tem crianças com buraquinhos bem grandes que elas não vão crescer. Elas vão estar com o pulmão cheio de sangue, congesto, vão respirar rápido, vão ser propensas a pneumonias, não vão ganhar peso. Então, há muitas crianças, isso é muito comum no bebê, né? No bebezinho que tem que operar nos primeiros meses. Agora, crianças grandes que já operaram e acabam tendo, por exemplo, uma insuficiência dessa válvula, uma disfunção dessa válvula pós-operatória, depois de grande, muitas delas a gente vê a insuficiência, né, com o vazamento da válvula grande, o átrio dilatado, e a criança não sente nada. E a gente tem que operar muitas vezes porque a gente vê que o coração está muito sobrecarregado ou a pressão no pulmão está alta. E um detalhe também, que coração, sempre a gente tem que agir, sempre não, né? Mas mostra que muitas vezes a gente tem que agir antes do sintoma. Certo. Porque a hora que tem sintoma, ou você já perdeu muito da função do ventrículo, ou perdeu muito do pulmão, ou perdeu muito do desenvolvimento da criança. E a gente vê isso adulto também, né? Muitas situações súbitas, se a gente agisse antes, né, como infarto, por exemplo, a gente teria um resultado melhor e não um resultado, às vezes, drástico. Então, o coração realmente é a prevenção desde a idade fetal. A gente está vendo aqui que dava para ficar 2 dias aqui só tirando dúvidas de base, assim, nem adentrando tanto. É um universo com enormes particularidades, com muito talento de quem trabalha com isso. Parabéns, doutor. De verdade, aqui eu estou encantada com a vastidão de conhecimento e as peculiaridades de cada detalhe e de cada momento da importância disso, até dados que eu nem sabia em relação à importância até desse ecocardiograma. Agradecer imensamente. Eu tinha falado para você, ai, meia horinha, já estamos mais de 1 hora aqui e eu fazendo pergunta em cima de perguntas, então eu quero me desculpar e agradecer imensamente a oportunidade de poder usufruir desse seu conhecimento e poder dividir isso um pouquinho com o nosso grupo aí de pessoas interessadas no tema ou que estão indo para uma cirurgia ou que estão gestantes. Muito obrigada, doutor. Imagina, Roberta, fica super à disposição. Realmente, eu acho que algo muito importante é a gente estar disponível, porque a gente realmente consegue dar uma assistência melhor, levar a caminhos muito bons para o resultado das crianças, né? E a gente está numa especialidade que além da gente ver que a gente consegue ajudar muitos pacientes, é muito gostosa a convivência entre os nossos pares, entre os nossos colegas, porque são colegas que realmente são muito especializados, isso a gente tem no país inteiro. Muitas vezes a gente não tem infraestrutura, não tem aparelho, mas são colegas que estudam bastante, que realmente são bem intencionados, né? Isso acho que a pediatria traz muito disso, né? Os pediatras trazem muito isso. E é legal a gente incentivar, porque a nossa profissão, nós fazemos pediatria, depois cardio, depois eco, e não podemos ser imediatistas. A gente começa a trabalhar geralmente com 30, 31, 32 anos, né? Depois faz doutorado, às vezes. Então, é uma profissão que hoje em dia as pessoas são mais imediatistas e às vezes não tentam, né, ingressar numa profissão como essa, como também é a cirurgia cardíaca, como é dos nossos colegas fetólogos. São profissões que demoram muito. Então, a gente deve incentivar isso, incentivar esses colegas, porque realmente são pessoas que querem resolver algo e conseguem, né, para as crianças. Então, Médicos para as mães artistas, também fica né? esse recado, né? Para as mães fica esse recado de entender também o profissional que está do outro lado, né? Os residentes, né? A parte de ensino, a gente precisa de ter os residentes para fazer o exame na criança, que às vezes está agitada, é chato, porque um residente tem que fazer exame, depois vai o chefe fazer, mas há toda uma questão de saúde pública por trás para melhorar a chance dessas crianças, especialmente as crianças que não têm convênio, que estão no interior. Então, é muito importante a gente divulgar mesmo e tentar ajudar, porque você viu os números, né? São todos números aproximados, mas são muitas crianças sem assistência ou com assistência não ideal.
tá? Então, fico super à disposição. Vou deixar o telefone do doutor aqui embaixo, agradecer a todos que participam aqui do nosso canal. Mandem suas perguntas, que eu mando depois pro doutor por WhatsApp, falando, gente, me responde aqui, doutor, por favor. E mais uma vez, doutor, agradecer de coração por esse momento muito valioso para nós, tanto profissionais quanto família, de poder ter um pouquinho dessa sabedoria que o doutor tem para compartilhar com a gente nesse momento. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Foi um ótimo bate-papo. Eu adorei essa forma de ser bate-papo, de não ser aula. Foi muito legal, Roberta. Obrigado. Obrigado, doutor Zan. Grande abraço. Obrigada. Belezura, tá gravando então. Olá, Roberta Mustaki para mais uma entrevista do canal T21. Seguimos com o tema de cardiologia e eu não podia deixar de fazer esse convite por um médico que o Dr. Zan falou tanto. Olha, por favor, entrevista ele. Ele é um top fera em eco, em outras pontos aí da cardiologia. Aí fui eu atrás do doutor Fávaro, doutor Gustavo Fávaro, que é doutor em ciência pelo Instituto do Coração, FMUSP, coordenador do setor de ecocardiograma fetal e pediátrico do Hospital do CEPACO, Santa Catarina, Infantil Sabará, Prevent Senior e Beneficência Portuguesa, cardiologista, ecocardiografista fetal da Clínica Gestar e ecocardiografista pediátrico fetal do Hospital Sírio-Libanês e Menino Jesus. Na hora que eu li isso, doutor, eu fiquei assim, falei, gente, como é que dá tempo de viver? Doutor, por favor, a voz está com você. Muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer para a gente, né, poder falar sobre o assunto que grande parte da nossa vida, né, acontece, que é a cardiologia pediátrica e assistência aos pacientes. Realmente não é fácil dar conta, né, como você falou. Tenho 3 filhos ainda, mas a gente faz a gestão, né, profissional e a gestão familiar de uma maneira que a gente fica feliz. Faz um balanço. Legal. Os pais mandam várias perguntas, a gente junta com os dos profissionais, então eu sigo mais ou menos sempre a mesma linha. E começando do início, a grande pergunta que todo mundo tem sobre o ecocardio fetal é quando fazer, o que é, quando eu devo iniciar, é mais de um. Me explica um pouquinho sobre o ecocardio fetal. Então vamos lá. O ecocardiograma fetal, primeiro é um exame realizado pelo cardiologista fetal, que hoje em dia a maioria tem formação vinda da pediatria, né, depois da cardiologia pediátrica, depois da ecocardiografia e daí da cardiologia fetal. Então esse profissional, ele é altamente especializado em analisar o coração do feto, que é algo bastante difícil, tá? E, ao contrário do ultrassom, que o fetólogo, né, ele não é cardiologista, ele vê todos os órgãos com bastante detalhes, e até na minha opinião, de dia a dia de convivência, uma das profissões médicas mais complexas e difíceis é o fetólogo, porque ele tem que saber muito de todos os órgãos, né? E o cirurgião cardíaco é outra especialidade assim sensacional, que é muito difícil você conseguir trabalhar num nível, né, de alta medicina. E nós, cardiologistas, nós focamos no coração. Então, é diferente o ultrassom, que vê o coração, mas eles fazem o que a gente chama de rastreamento. Então, no rastreamento, quando o ultrassonografista, o fetólogo ou o radiologista vê o coração do feto, ele faz um rastreamento de cardiopatia. O foco principal não é o diagnóstico. E no rastreamento, a gente sabe que, mesmo sendo um fetólogo muito bem formado, né, acaba se passando diagnósticos sem serem positivos, sem serem vistos. Tá? Então, na medicina de primeiro mundo, qual que é o objetivo? É que 50% das cardiopatias sejam feito diagnóstico antes do nascimento.
que acontece nos centros mais desenvolvidos do mundo? Que menos de 50%, cerca de 40%, na França, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, é feito o diagnóstico pré-natal. Que Tá? é esse Então, exame, que é o ecocardiofetal. não, isso no rastreamento. No rastreamento, tá. Então, vejam, na medicina, na melhor medicina do mundo, ainda assim, cerca de metade das crianças não tem o diagnóstico de cardiopatia fetal antes do nascimento. Certo. Tá? E eles buscam muito, né, esse diagnóstico fetal, porque em muitos países há possibilidade de intervenção. Né? Então, quanto mais precoce e mais efetivo o diagnóstico, mais as famílias vão ter a possibilidade de intervenção, que não é algo feito no nosso meio cultural, religioso, legal. Tá, então Tá? são dois exames diferentes. O Isso, é muito ecocardiofetal, importante o entendimento. Você tem o rastreamento, tá, né? Você tem o ecofetal. Então, no rastreamento, no ultrassom, a mãe que não fez o ecofetal, ela tem só o rastreamento. Que num primeiro mundo, numa situação praticamente ideal, ainda assim metade das crianças não é visto o diagnóstico. Então, se você traz para a nossa realidade, é grande parte, é quase 98%, a gente não tem dados específicos, mas a maioria das crianças não é vista no ultrassom. E com muita heterogeneidade de onde é feito o ultrassom. Então, em São Paulo, faz mais diagnóstico, talvez, do que no interior, né, de um estado não tão central. Então, o rastreamento, ele vai fazer diagnóstico de poucas cardiopatias. Aí que entra o quê? O ecofetal. tá. Ele é O feito antes do ecofetal, rastreamento? A idade gestacional é mais precoce? Ou é um exame que é usado antes por não ter o acesso ao ecocardiofetal? o rastreamento deve ser feito em todas as gestantes no pré-natal de rotina, com ultrassom morfológico. Tá, Né, por volta de 20, 22 semanas que vai fazer o ultrassom morfológico. E ali, qual que é o mundo ideal? Ali no rastreamento, havendo uma suspeita de cardiopatia, é indicado o ecofetal. Tá? certo, Então, como que é o nosso mundo ideal? Fetólogos, radiologistas, não cardiologistas, bem certo. treinados na avaliação cardíaca, que possam rastrear, suspeitar, porque muitas vezes eles não fazem um diagnóstico, e aí indicar o ecofetal. Tá? Então, Entendi. o mundo ideal é esse. Como que acontece no nosso No país e real. Você falou do parte ideal agora real? no mundo real. O Certo. real, os fetólogos e ultrassonografistas não têm locais para um treinamento adequado de coração. Então, a gente tem cursos, a gente tem pós-graduações, mas não tem grandes centros, como há nos Estados Unidos, vários grandes centros, né, de ensino e pesquisa e assistência que vão ensinar esses fetólogos a rastrear bem o coração. Então, na nossa realidade, a grande maioria dos fetólogos tem a dificuldade no rastreamento, isso traz menos diagnóstico. Aí entra um ponto, o ecocardiograma fetal indicado de rotina. Como a insegurança dos médicos, né, e todo mundo que vivencia essa assistência, no diagnóstico do rastreamento, do ultrassom, se pede o ecocardiograma fetal para se ter segurança. Tá? E daí Então, no ecocardiograma fetal, na teoria, né, a gente vai ver o diagnóstico em 98 ou 99% dos casos. certo. Então, é um exame que acaba sendo mais orientado para alguém que já tenha um morfológico que tenha alguma alteração, que apontou alguma questão, aí vai para o ecofetal. Então, não são Na todas as teoria, mães que têm esse encaminhamento? na teoria. Então vamos Tá. separar. A teoria é o que deveria ser, Uhum. mas o que acontece na prática? O rastreamento é falho. Então, a gente tem mais de 20 indicações de ecofetal. Né? Mães que tiveram filhos anteriores com cardiopatia, diabetes gestacional, uso de alguns medicamentos. Então, a gente tem várias indicações de ecofetal. Só que se a gente fizer ecofetal de todas essas gestantes, que há indicação, a gente vai pegar apenas 20% dos fetos com cardiopatia. 80% são de mães sem risco. Então, o Entendi. que a gente ouve muito quando a gente faz um diagnóstico? Mas eu nunca tive nada na família, mas eu não tomei nenhum remédio, eu não tinha, não é gemelar, não é fertilização, não tinha nenhum fator de risco que aconteceu. É assim,
80% dos casos de cardiopatia ocorrem em mães sem fator de risco. Então, vamos somar um rastreamento que é falho, por muitas, não pela culpa do profissional, mas porque realmente o ensino nessa especialidade é muito difícil, o diagnóstico é muito difícil, né? Então, rastreamento que passa a grande maioria das crianças com cardiopatia, e que a cardiopatia ocorre em 80% nos casos de mães sem fator de risco, isso nos leva ao eco fetal de rotina. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu sou uma mãe, eu fiz um ecocardiofetal, eu fiz um morfológico do terceiro mês, da 21ª semana. E Isso. tudo ok, tudo normal, que é uma coisa que a gente vê bastante em rotina, tá? E aí, dali a pouco, lá na frente, aparece, quando nasce, um defeito do septo total. É, Quanto é o aparelho que não pegou? É o momento que não pegou? Existe uma idade específica para isso? O que aconteceu? a medicina fetal, Roberto, vamos começar de um fator muito importante, é uma medicina preventiva. Tá, E quando a gente fala em medicina preventiva, a gente quer o quê? A gente quer pegar os verdadeiros positivos. tá. Mas nos verdadeiros positivos vão existir também ao lado dos verdadeiramente positivos, os falsos positivos, os falsos negativos e os verdadeiramente negativos. Tá? Então, em medicina fetal, a gente tenta os verdadeiramente positivos. Só que nesse caso que você falou, a gente tinha um falso negativo, Certo. certo? Era negativo, mas não era negativo, tinha um defeito. Por que isso pode ocorrer? Dificuldade do aparelho, dificuldade da janela abdominal da gestante, idade gestacional não adequada, seja muito tardia, seja muito precoce, que a gente vai entrar nessa idade ideal em breve. E realmente algo que acontece é o que eu comentei, os rastreadores, os médicos de ultrassom, a gente tem uma realidade no Brasil que é muito complicada, né? Que a gente está muito longe do ideal. Como eu te falei, o ideal é a gente fazer diagnóstico de 50% dos cardiopatas em vida fetal. A gente não tem dados no país, mas a gente deve fazer de 2%, cerca de Nossa, 2%. é muito Né? A pouco. gente É está muito muito pouco. longe do ideal. Né? A gente tem um dado específico que no país precisava se fazer por ano, visto que nasce mais ou menos 3 milhões de crianças e 1% dessas são cardiopatas, né? E algumas, a maioria delas precisaria de cirurgia. A gente sabe, né, estimando esses dados, que faltam 80 a 70% das cirurgias cardíacas no país. Então, a gente realiza, né, um quinto, mais ou menos, de cirurgias cardíacas que eram para ser realizadas. Então, Gente, que loucura! Eu não você sabia imagina disso. que o tanto de criança que não tem chance da cirurgia, entendeu? Não E tem isso chance do dentro da encaminhamento. T21? Existe algum dado que fale isso dentro da T21? Porque você está, Você pelo que eu entendi, você está falando de uma população geral. Então, data, isso mas daí dentro da você T21 deve ter até uma queda maior ainda, né? sim. Talvez não, talvez um fator que talvez a gente possa ter mais cirurgias nos pacientes com Downzinho é porque ele às vezes o ultrassom pega outras anomalias, né, e chega no ecofetal, pega um osso nasal, né, pequeno, pega alguma alteração, né, Outras uma, por exemplo, questões, e aí vai, aí algum solicita o marcador, ecofetal. que é essa a intenção da medicina preventiva, da medicina fetal, né, marcadores para você chegar nos verdadeiramente positivos. Então, a gente não tem dados específicos, mas talvez até no T21 a gente tenha uma porcentagem um pouco maior de resultado. Né? Cirurgias. Ah, que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma idade tipo, gestacional que seja a ideal para fazer esse exame? E essa nossa especialidade, né, cardiologia pediátrica, o ecocardiograma pediátrico e fetal, a gente é uma especialidade que a gente tem muito da ciência, do conhecimento, mas tem muito da experiência e da sua realidade local, Tá. tá? Então, assim, você vai ver na literatura e na prática indicar o eco fetal de 20 a 30 semanas, em alguns casos de risco abaixo de 20 semanas, ou em outros casos até em idades mais tardias. Mas o que a gente vê do ideal?
O ideal para a gente é por volta de 28 semanas. E eu vou te falar por quê. 28 você coloca duas para baixo, duas para cima, entre 26 e 30. Tá. A gestante, né, nessa idade gestacional com 28 semanas, ela já fez ultrassom, a gente já tem um rastreamento não só do coração, mas tem os diagnósticos dos outros órgãos, né, que são informações importantes para a gente já tem, às vezes, diagnóstico de síndromes, e a gente já sabe qual cardiopatia pode ser É mais mais comum comum, em cada então, síndrome, né? E aí né, já vasculha pode ter a com o suspeita olho de mais ter. direcionado, legal. Então, isso é um ponto. Outro ponto muito importante, as gestantes, muitas delas fazem mais de 6 ultrassons, elas têm que ver, muitas vezes, se tem alteração logística para ir para outra cidade, custos, a gente tem também que pensar no sistema de saúde, né? As demandas hoje são muito grandes, O convênio então, cobre? convênio depende da gestante, né? Mas a maioria cobre, se tem um Tá. convênio, né, cobre. Às vezes pode ter dificuldade de onde fazer, pode ser um pouco longe, mas o convênio cobre o ecofetal, que é um exame não invasivo de um custo baixo em medicina. Mas pensando na demanda dessa mãe, que já faz 6 ultrassons, ainda você vai somar ecos fetais, com 28 semanas o coração já tem um tamanho que a gente faz diagnóstico, né, é muito difícil a gente ficar em dúvida no diagnóstico com 28 semanas. E se a gestante vem um pouco precoce, com 20, 22, 24, é quase certo que a gente vai ter que repetir o exame. Tá? Certo. Então, o ideal, se não há nenhum risco, se um morfológico bem feito, bem rastreado, foi normal, e a mãe não tem nenhuma ansiedade, que sempre a gente tem que pensar muito, né, na logística da família e também na saúde, né, na experiência mental e de saúde da família. Porque às vezes a mãe teve um filho anterior com cardiopatia e ela não quer esperar até 28 semanas. Então é Certo. super justo, E é um né, exame a que gente tem risco fazer. zero, então a idade dela é por volta de 28 semanas. O convênio cobre, o que já para a saúde já dá uma grande ajuda, não é daqueles exames que tem que ter um monte de solicitação, é? Por que eu falo que varia, Roberta? Porque a gente tem muito Tá. paciente de fora, né? Então, às vezes, a paciente tem um convênio regional que cobre lá na cidade dela, mas quando ela nos procura, o convênio não cobre aqui. Então, às vezes, a gente pode ter algum problema com o convênio, entendeu? Entendi. Mas o convênio, com certeza, praticamente todos vão ter algum local para fazer o ecofetal, mas pode não ser um local de referência, entendeu? Principalmente quando a gente trata de uma criança já com diagnóstico de T21 ou suspeita de cardiopatia, geralmente a busca vai ser para um local de referência que pode ser que atenda ou não. Né? Entendi. Por isso, Entendi. pode A falar. gente, a gente acaba recebendo na rotina um número muito grande de mães e crianças que têm o diagnóstico pós-natal, que nem no morfológico pega nem osso nasal, nem tamanho de fêmur, nem algumas, até translucência nucal, e nem nesses outros exames. Até o ecofetal acaba, às vezes, fazendo, a criança tendo uma resposta de não ter nenhuma cardiopatia e esse diagnóstico vir pós-natal. Isso também acontece dentro da parte de cardiologia e é uma coisa que você vê com frequência? Sim, acontece, né? E vem de encontro com aquele fato que a gente deve ressaltar que medicina fetal é medicina preventiva. Então, realmente a gente tenta pegar os verdadeiramente positivos. Só que não é fácil, não é algo mágico, matemático. A criança pode estar numa posição ruim, num dia ruim, num aparelho não ideal, e você realmente não perceber uma cardiopatia, seja no ultrassom ou no eco. A diferença é a sensibilidade e especificidade do ultrassom para o eco. O ultrassom vai até 70% os trabalhos de eficácia no diagnóstico e o eco é quase 100%. Você Né? E falou, varia também muito, né, Roberta, com a experiência do médico, né, médico, e do local. Né? Então, muitos locais, a gente tem colegas que foram, muitas vezes, muito bem treinados, mas eles passam anos sem ver uma cardiopatia. Então, esse colega pode gerar mais dúvidas, né, durante o exame dele do que um colega que está vendo mais cardiopatia.
Por Certo. isso que, assim, medicina diagnóstica fetal tem que ser, somos muito responsáveis com nossos laudos, né? Quando a gente tem dúvida, tem que se colocar essas dúvidas no laudo. E isso o paciente tem que entender, que a gente não consegue, às vezes, dar o diagnóstico num momento só, precisa análises seriadas. Entendi. E Você falou ponto, alguma coisinha. Desculpa. complementando da idade É isso gestacional, que eu ia perguntar quando a gente agora. vai fazer antes de 28 semanas? A gente pode fazer intervenções fetais em algumas cardiopatias, né? A gente pode agir antes do bebê nascer. Só que são cardiopatias graves e muito difíceis de passar ao olho do ultrassonografista, Tá. entendeu? E como não há intervenção, e como não há legalmente, culturalmente, a possibilidade de interrupção da gravidez, é justo, né, e pela demanda do sistema de saúde, da logística da mãe, a gente optar pelo ecofetal por perto de 28 semanas. Mas a gente vai individualizar cada caso, né, para os colegas ou para os pacientes que queiram fazer antes, a gente pode se fazer até antes de 20 semanas. Tá. Teve uma hora que você falou a respeito da idade materna, que pode influenciar na resposta dessa leitura do ecofetal e de alguma questão abdominal. O que que seria isso e o que que você diz? Qual é essa questão dessa idade materna? É o bom da idade gestacional. A idade materna, né, as mães Ah, acima de 35 anos, a indicação formal do eco.